Olá, acadêmicas do curso de Pedagogia. Estamos aqui para mais uma aula de Fundamentos e Metodologia de Ciências da Natureza. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o trabalho com os campos de experiência na educação infantil. Conforme eu tinha me comprometido com vocês de conversar um pouco sobre isso. Então vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular na educação infantil e os campos de experiência que mais se aproximam com a disciplina de ciências, entendendo que dentro da BNCC não há uma disciplina ou uma linguagem que trate especificamente das ciências naturais. Ou podemos dizer que não existe um campo de experiência que trate apenas das ciências da natureza, mas que os conhecimentos da BNCC para a educação infantil, eles são permeados por inúmeras linguagens e que, dentro da sua especificidade, a gente vai falar um pouquinho sobre esse documento para as ciências da natureza. Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, alunos e crianças, né, devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica, de modo a que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade, então, com o que está no Plano Nacional de Educação, o PNE. Nós vamos, depois dessa atividade, dessa minha fala, fazer uma atividade que é um questionáriozinho que eu vou deixar para vocês. Eu já deixei disponível um material que é um link para a BNCC. Nela, vocês vão procurar a etapa da educação infantil para poder responder a essas questões que eu vou propor para vocês. Então, dentro da BNCC, da educação infantil, existem 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver, tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica, sendo eles conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. O que então esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento vão assegurar dentro da educação infantil? Na educação infantil, esses direitos asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo, em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Quando falamos de mundo natural, estamos falando das ciências naturais ou das ciências da natureza. Neste sentido, a experiência, a prática, ela está muito ligada aos conhecimentos, aos saberes que devem ser desenvolvidos dentro da educação infantil nos campos de experiência. A própria ideia de campos de experiência nos fala acerca de vivências, de experiências que as crianças podem e devem ter durante o seu processo de educação infantil, entendendo que dentro do processo da educação infantil, nas instituições de educação infantil, no caso nos CMEIs, né, ou nos centros de educação infantil privados, a prioridade é sempre que a criança desenvolva esse trabalho, desenvolva-se pedagogicamente, né, com intencionalidade, pensando nos seus processos de experiência. Então, não vai ser o registro escrito, não vai ser fazer bolinha de crepom dentro de um papel, que vai fazer com que a criança se desenvolva do ponto de vista de sua integridade, né? Então, entendendo que isso se dá do ponto de vista da sua sociabilidade, do ponto de vista dos seus conhecimentos sobre
os diversos campos de experiência, né? E o você, como educador, como educadora, ou como futuro educador, como futura educadora, precisa saber de algumas coisas para contemplar os direitos de aprendizagem. Entre elas, precisamos conhecer os 6 direitos de aprendizagem e ter em mente que esses 6 direitos de aprendizagem é o que vai garantir que essas propostas de experiência, né, que essas propostas no campo de experiência estejam de acordo com os aspectos considerados fundamentais do processo educativo, entendendo que dentro do CEMEI, dos Centros de Educação Infantil, a relação entre cuidar e educar, ela é permanente e ela é indissolúvel. O que são, então, esses campos de experiência na educação infantil? Esses campos de experiência, eles propõem uma nova organização curricular e colocam a criança como protagonista, como centro do processo educativo. Vão constituir, então, um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças, seus saberes, entrelaçando esses saberes das crianças aos conhecimentos que fazem parte dos saberes que foram acumulados historicamente pela humanidade. Dentro daquilo que Saviani vai falar, que são os conhecimentos que foram acumulados historicamente pela humanidade. Considerando, então, essas práticas pedagógicas na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, tendo o lúdico como fundamento. Considerando esses direitos de aprendizagem e de desenvolvimento que aparecem lá na BNCC, nós vamos ter 5 campos de experiência para a educação infantil. E eles indicam quais são as experiências que são essenciais para que a criança aprenda e se desenvolva. São elas: o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Na BNCC, em cada campo de experiência, em vez de habilidades, há objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são organizados em 3 grupos por faixa etária, ou seja, uma divisão por idade, por cronológica, né? Que são os bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, que são as crianças de 1 ano a 7 meses, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, que são de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Neste sentido, é importante que tenhamos como norte entender que existe dentro da BNCC uma dimensão do educar a criança, do educar e do cuidar dessas crianças, né, desde o berçário até as crianças que são um pouco maiores, que estão na pré-escola. Existe uma dimensão que é intrínseca entre o cuidar, o educar para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento integral da criança, e as atividades pedagógicas que são desenvolvidas a partir desses campos de experiência. O professor precisa estar muito ciente de que toda e qualquer atividade que ele desenvolva com uma criança pequena precisa estar ligada à intencionalidade, pois sem a intencionalidade, essas atividades perdem o seu sentido. Tudo que fazemos na educação infantil tem como premissa fundamental o desenvolvimento integral dessa criança. Sabemos que ao longo da história, o desenvolvimento da educação infantil esteve muito atrelado a uma relação com o assistencialismo. As primeiras creches surgem com a ideia de que era necessário um espaço para deixar as crianças cuidadas enquanto suas mães trabalhadoras estavam fora de casa, fora do espaço doméstico e sem a possibilidade de cuidado com essa infância. Contudo, ao longo dos anos, no desenvolvimento da legislação brasileira,
nós vimos a infância ganhar um lugar de destaque dentro dos documentos nacionais. Neste sentido, nós temos uma LDB que olha para a educação infantil como o primeiro e mais importante pilar da educação básica brasileira. Nós temos uma ampliação do tempo da criança dentro das instituições dos centros de educação infantil. E nós temos um olhar sobre essa criança que começa lá nos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, em 1997, que olha para essa criança não mais como alguém que precisa de uma assistência, mas alguém que tem direitos. Então, olhar para essa criança como um sujeito de direitos e como um sujeito de aprendizagem, cujas aprendizagens estão ligadas muito mais à sua construção de experiências, como o próprio documento da BNCC vai falar, do que propriamente a conteúdos escolares. Então, é um equívoco achar que ao fazermos atividades de sistematização de escrita, por exemplo, porque essa é uma ansiedade que os pais têm em relação às crianças, né? Quando que meu filho vai começar a ler? Quando que meu filho vai ser escolarizado? Todas as vezes em que nós colocamos essa demanda de aceleração do processo de desenvolvimento da criança, há uma perda em relação ao seu desenvolvimento natural. Cada criança tem seu tempo. A criança andar antes do tempo, falar antes do tempo, não é uma coisa necessariamente boa. Para algumas crianças é, para outras não. Então, assim, o Centro de Educação Infantil, ele vai lidar com essa relação que é muito difícil entre a família e o centro de, o CMEI, né, que basicamente é algo com o que os professores e os gestores precisam trabalhar, e nós precisamos entender também que neste processo, além do cuidado que precisamos ter com as atividades que devem ser voltadas, né, à experimentação, a dinâmica de práticas, de vivências que essa criança possa ter, no caso das ciências da natureza, com os fenômenos naturais, né? Também a importância de entender a avaliação na educação infantil, né? Que precisa ser realizada mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento desta criança específica, voltada à sua formação integral. Enquanto que lá no ensino médio e no ensino fundamental há um caráter formativo na avaliação, predominando o quantitativo e o classificatório, na educação infantil, esse trabalho é realizado de forma individual. Sabemos que nem sempre o que está no documento vai ser o que será realizado dentro das instituições de educação infantil, mas o nosso dever como educadoras e como professoras é olhar para esse documento e tentar colocá-lo em prática, porque ele realmente é um documento que olha para a criança com um olhar de protagonismo infantil. Então, é um grande avanço em relação aos documentos anteriores, e esperamos que vocês possam fazer a leitura dos documentos. Eu vou deixei disponível o documento aqui do município de Araucária, que faz uma releitura da BNCC. Então, eu vou pedir que vocês leiam a introdução da educação infantil. É um trecho curto, não é um trecho longo. Vou deixar também um outro documento ali, se vocês quiserem consultar. E vou deixar um questionário para que vocês respondam para mim. Vocês sempre têm uma semana para me dar uma devolutiva. O trabalho vale de 0 a 10 e soma na média final de vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês, até a nossa próxima aula.